Então, vamos retomar essa parte. Então, direito à liberdade de expressão artística, intelectual, científica, literária e comunicação. Não há censura. Ninguém pode censurar o que você pensa, o que você fala. Só que é preciso deixar bem claro que na hora que você for falar alguma coisa, se você quer criticar o governo, se você quer falar de alguém, você tem que se manifestar e falar, fui eu que falei. Porque também você falar atrás de uma cortina, atrás de uma máscara, é muito fácil. Aqui a gente está falando liberdade de expressão artística, liberdade de comunicação, mas é para você falar o que você pensa, mas aparecer ali e falar, fui eu que disse isso, isso e isso. Não é para você se esconder, tá? Como muitas pessoas acabam fazendo, tá? Então isso acaba ferindo o direito do outro também, tá? Porque, ó, lembra? Ninguém pode ter sua honra ofendida, sua imagem denegrida. Ninguém pode ter isso. Agora, se eu falo atrás de uma rede social e não me apresento, se eu falo através de um meme, de um desenho, de um cartoon, e eu não digo que fui eu, então eu estou me escondendo atrás dessa questão de liberdade de comunicação, estou me escondendo atrás disso, manifestando a minha opinião, porém eu não quero dizer que fui eu. Então aí eu não estou sendo coerente com a ideia de liberdade. Não estou sendo coerente com o direito dos cidadãos, porque se eu tenho que ter os meus direitos respeitados, ele também tem os dele. Mesmo que eu não concorde com a postura que ele tem, mesmo que eu não concorde com as atitudes que ele tem. Se eu quero falar, que eu fale para ele, para que ele saiba e possa até mesmo se defender das acusações que eu fizer, dos comentários que eu fizer, e não me esconder. Tá? Quando a gente fala liberdade de expressão aqui e de comunicação, é para os dois lados. Não é só eu falar e a pessoa do outro lado não poder se defender. Tá? 7. Direito de reunião e das liberdades políticas e religiosas. Então, olha bem, nós, cidadãos, temos direito a nos reunir em qualquer lugar, lugar aberto, lugar público, a gente para manifestar os nossos desejos, as nossas vontades com relação às reuniões, falar de política, falar de religião, manifestações pacíficas, olha bem, não pode haver nenhum tipo de arma, manifestação pacífica. Então nós podemos nos reunir. Então eu posso ir para as ruas, como já aconteceu em alguns momentos aí da nossa história, lá na época dos Carapintadas, que eles foram para a rua para pedir o impeachment do presidente. Depois nós tivemos aí, ao longo da nossa história bem recente, nós tivemos os panelaços, que as pessoas iam às ruas, se manifestavam, contrário a atitudes e situações que o governo apresentou, o governo do momento. Então, assim, a gente tem vários momentos. Isso é o quê? É liberdade que eu tenho o quê? De manifestar as minhas opiniões. E aí eu tenho garantido por lei a segurança com relação a isso. Segurança na hora de transitar ali na avenida que eu quero. Ah, a manifestação vai ser na avenida tal. Então eu tenho que ter aqui uma segurança para poder transitar nessa avenida para que nada aconteça com ninguém. Vou fechar. Então eu tenho que ter o quê? O apoio da polícia, que vai fechar o trânsito, que vai organizar, que vai ter segurança ali, porque eu não sei quantas pessoas vão estar naquele momento, grandes concentrações, né, para reunião. Então eu vou ter ali que avisar previamente que esse evento vai acontecer, que essa caminhada vai acontecer, que essa manifestação vai acontecer, e aí eles vão organizar todo o entorno para que não haja nenhum problema. Se é um culto religioso, também tem isso. Temos que ter toda a segurança. Né? É um evento, é uma feira de ciências, tudo isso tem que ser avisado antecipadamente para que as organizações de segurança, os responsáveis pela segurança, possam garantir a segurança de todos, porque é direito do cidadão o quê? Se manifestar, ele tem liberdade política, ele tem liberdade religiosa, ele pode discutir, ele pode ir às ruas. Mas a segurança pública tem que ser responsável para que nada aconteça com ninguém. Não é para defender um lado nem o outro, não acontecer nada com ninguém. Se há um grupo de um lado e outro grupo, os dois opostos, e aí em dado momento eles vão se encontrar, cabe justamente à segurança pública, olha bem, fazer isso aqui, ó, desviar os grupos para que eles não tenham um embate aqui, ó, não comecem a brigar, a discutir, porque esse não é o objetivo. Ele tem direito de falar tal coisa e esse tem direito de falar esse, é o que ele quiser.
Os dois não precisam ter os mesmos pensamentos, porque a gente tem liberdade de expressão, olha bem. Liberdade de expressão significa eu posso falar o que eu penso. Eu não concordo com as políticas atuais. Ótimo, você tem o direito de manifestar isso. Não, eu concordo com as políticas atuais, eu acho que está tudo certo. Você tem o direito de manifestar isso. O que não cabe nessa equação de direitos do cidadão é este grupo se achar melhor que esse, ou se dá o direito de agredir esse, ou vice-versa. Isso não entra na nossa questão de direitos do cidadão. Cada um tem que ser livre para manifestar as suas opiniões sem que haja um conflito nesse sentido. Porque tem que ser uma coisa pacífica. Porque a democracia permite isso, a minha liberdade de manifestar pacificamente, porque esse é o objetivo. 8. Direito à informação. Então, quando a gente fala direito à informação, nós estamos falando da liberdade de imprensa. Qual é a liberdade de imprensa que a gente tem aqui no Brasil? As emissoras, as rádios, jornais, eles vão atrás da informação, seja sobre saúde, sobre educação, sobre cultura, sobre a política, sobre uma determinada cidade, uma determinada pessoa, não importa. Ele vai atrás dessas informações, todas elas. E aí ele vai averiguar, vai pesquisar e vai passar essas informações para o público dele. É esse público que tem interesse nessas informações. E aí, olha bem, jamais pode haver censura em qualquer tipo de publicação. Ninguém pode chegar num telejornal e proibir o locutor, o apresentador naquele momento, de passar uma notícia, de falar alguma informação. Porque o papel dele ali enquanto imprensa é informar. Não desinformar, gente, é informar, passar as informações. E tem que ser informações o quê? Verídicas. Ele não pode exagerar e também não pode criar, inventar. Tá? Então tem que ter isso. Tem orientações com relação a horários? Sim, pode haver. A gente já falou sobre essa questão. Se é um programa e ele tem ali uma linguagem mais pesada, muita violência, uma conotação mais picante, digamos assim, eu tenho que dizer qual é o público que pode ou não assistir isso. Da mesma forma que um jornal. Às vezes ele vai falar naquele momento sobre um assunto mais grave, né? Um assunto relacionado à violência, violência, algo muito explícito. Talvez não seja adequado para uma criança. Então, nesse momento, não é censura. Entra uma questão de analisar se é ou não adequado aquele texto para as crianças ou para determinada idade. Aí que entra a questão. Assim como nós temos ali no cinema, o contexto, classificação do filme, tantos anos, menor, livre. Então quer dizer que qualquer pessoa pode assistir. Filme para família, livre. Classificação 12 anos, significa o quê? Que tem alguma conotação, às vezes, sexual, tem alguma coisa assim relacionada à violência, assassinato, muito assim, muito drama, muitas informações que talvez não sejam legais para um adolescente, pré-adolescente aí. Então eles falam, não, menos que isso você não vai entrar. Então ele faz essa classificação de acordo com o conteúdo do filme, de acordo com o conteúdo da peça teatral, de acordo com o conteúdo da novela, tá? De acordo com o conteúdo daquele evento, daquela apresentação. Então, olha bem, não é censurar. É uma questão de analisar se aquele conteúdo é ou não adequado para determinado público. Tá? Então, jamais se pode censurar. Jamais. Mas se eu quero passar informação, se eu quero falar sobre qualquer coisa, volto a repetir. Eu não tenho permissão para falar isso às escondidas. Eu tenho que ir lá, mostrar a minha cara e falar, fui eu que falei. Então, por exemplo, os comediantes, eles fazem muito isso. Eles aparecem lá, fazem as críticas que eles têm que fazer e eles dão a cara a tapa mesmo e aparecem lá e falam, eu falei isso mesmo, eu zoei, eu brinquei, eu apresentei. E no geral, as pessoas não se sentem ofendidas com essas piadas, não se sentem ofendidos com essas brincadeiras, tá? Mas se ele se sentir ofendido, ele tem todo o direito de ir, né, de requerer junto a um juiz, junto
com o advogado, né? Requerer o quê? Que haja um pedido de desculpa, que seja feita uma retratação, dependendo do que acontece. É claro, né, gente? A gente tem que ver isso, dependendo do que acontece. Tá? Às vezes é uma situação corriqueira que não tem nada de grave, nada ofensivo, então não incomoda ninguém e a pessoa pode continuar fazendo o trabalho dela, mesmo que seja zoando com o outro. Tá? Direito de propriedade. O que é que nós estamos falando aqui? A questão de propriedade aqui no Brasil é muito válida. Então, assim, ninguém pode chegar para você, você tem uma fazenda, você tem um sítio, você tem uma casa, alguém chegar lá e falar assim, não, dá isso aqui para mim, que é meu, e eu vou ficar e acabou. Tá? Apesar de nós termos algumas regiões no Brasil que isso acontece, né, a lei nos garante esse direito. Só que aí depois você tem que brigar por essa questão, né, para tentar reaver o que é seu. Mas aqui ele está dizendo, ninguém pode tomar isso de você. O governo, se precisa, por exemplo, o governo do municipal precisa ampliar uma avenida. E aí tem casas naquela avenida ali, um lado dá para ficar, o outro não. Para fazer essa ampliação, o que ele precisa fazer? Adquirir todas as casas que estão desse lado, porque a ampliação vai ser grande, e ele vai precisar o quê? Ocupar aquele espaço. Então é conversado, é analisado, e aí cabe ao governo pagar uma indenização justa para essa pessoa, para que ela libere esse espaço. A prefeitura não pode chegar lá e pegar esse lugar para ela como se nada acontecesse. Não pode, tá? Então, todo proprietário tem assegurado uma indenização, tá? Com relação ao direito de propriedade, então não é só casa, tá? Fazenda, etc, etc. Imóvel ou móvel. Não é, tá? Automóvel, por exemplo. Nós também temos direito à propriedade com relação a obras literárias, científicas e inventos industriais, criações, marcas, nomes de empresa, outros, né, signos ou distintivos, todos eles nós temos direito de propriedade. Tem alguém que é dono disso. Então, o autor, quando ele escreve, ele é o dono da obra. Quando ele falece, pertence à família dele, a pessoa responsável pela obra dele. Então, não é assim, eu não posso pegar uma obra que foi escrita há pouco tempo, o autor faleceu, e sair aí replicando, reproduzindo, como se fosse minha. O direito de propriedade não permite que eu faça isso. Eu sou processada. Tá? Por quê? Aí entra aquela máxima que a gente já falou. Entra a questão do quê? Do plágio. Quando eu pego algo que não é meu, digo que é meu e fico lá achando que não vai acontecer nada. Essa é a questão do plágio. Então, ó, direito à propriedade é tanto propriedades imóveis e bens, quanto também a questão de obras literárias, científicas e invenções. Ok?